A ideia do livro partiu de uma união entre a Jo Pavese, que é a coautora, e o meu trabalho, que a gente sempre discute questões do mundo corporativo, e a gente achou interessantíssima a possibilidade de poder colocar isso de alguma maneira para as pessoas. A nossa percepção como coaches de algumas dificuldades encontradas nesse ambiente de trabalho, que foi o recorte que nós fizemos, inclusive, para pensar no livro. E aí nós começamos a entender todos esses contextos de histórias e personagens e tentar traduzir isso num formato que pudesse ser de fácil acesso à maioria das pessoas e que inclusive elas pudessem se identificar com os personagens, que depois eu vou falar para vocês como ficou. Depois da ideia inicial, nós fomos para uma segunda etapa, que era escolher o formato. Se era um livro convencional ou se nós faríamos diferente. E partiu da editora, inclusive, uma ideia de fazermos um formato de graphic novel. Inclusive aqui está a capa do livro e você pode perceber que ele é todo feito com desenhos, ele tem todo um aspecto aqui muito interessante da dinâmica da graphic novel. Agora, o conceito é o seguinte, nós pensamos, concebemos toda a história do nosso jeito, e aí nós chamamos um roteirista de cinema, que é o Emílio Baroni, para poder desmembrar isso quadro a quadro e fazer sob o aspecto e a ótica do cinema. E são camadas, é muito interessante esse processo de confecção de uma graphic novel. Feito o roteiro, depois vem um desenhista, que é o Robson Villalba, com a compreensão dele, o traço dele, dá uma identidade que nós esperávamos para os personagens. E então vem a última camada, que é da cor, para poder dar significado. Tem horas que é sombrio, é escuro, é tons de cinza, tem hora que é colorido e vocês vão entender por quê. Mas tudo isso para ajudar na compreensão, favorecer que a gente trate de um assunto de alta complexidade, mas de uma forma mais lúdica, mais simples, para poder de fato criar identificação das pessoas nesse processo. Sobre a história, então a gente resolveu fazer um recorte de histórias do mundo corporativo que a gente presencia, sobretudo de dificuldades que as pessoas encontram sobre, por exemplo, não saberem dizer não. Essa é uma das dificuldades. Existem tantas outras. E nós identificamos que isso também estava associado com a sombra ou o ego, a parte negativa desse processo que pode se manifestar. Como isso é muito usual e a gente nota que essa é uma dificuldade recorrente, a gente resolveu transformar isso num arquétipo que é representado na figura de um jovem executivo e que tem uma ânsia enorme de acertar, de fazer as coisas darem certo e assume para si muitas responsabilidades, muito mais inclusive das que ele poderia dar conta. O efeito disso, evidentemente, que vai impactar na equipe, nas pessoas do trabalho, na própria família e nele mesmo. Só que ele não nota que na ânsia de fazer as coisas darem certo e ser bem sucedido e ter que agradar o outro, ele acaba se atrapalhando nisso e tem todo o desdobramento da história nesse processo. É interessante notar que a gente quis aprofundar esse aspecto da luz e sombra para que a gente perceba que nós temos ambas as partes em cada um de nós. Então, nós temos luz e também temos sombra. A consciência disso ajuda a tomar decisões mais sábias e a de repente perceber quem é que está mais se manifestando na hora e falar, opa, pera lá, eu preciso de fato tomar consciência disso para poder fazer melhores escolhas. É sobre isso que a história, em geral, vai tratar e de uma maneira bem interessante com os desenhos que eu sugiro, inclusive, que você leia e aprofunde seu conhecimento. Bom, a minha sugestão então é que você possa ler esse livro. Eu falei do mundo corporativo, mas ele se aplica a qualquer tipo de pessoa que queira entender esse aspecto da personalidade, da luz e da sombra. E é um jeito bastante leve e sutil, como eu mencionei. A maneira mais fácil de você encontrar é através do link que você vê logo abaixo do vídeo, que é da Livraria Cultura. Então você pode acessar e receber na sua casa esse livro sob encomenda. E eu espero que de fato e genuinamente você goste do que você perceba ali e possa promover em você uma reflexão interessante para aprimorar aspectos da sua vida.